Existe um segredo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou esconder dos aposentados, dos pensionistas, enfim, dos beneficiários da Previdência Social, que eu quero trazer à tona agora, que cada vez fica mais claro e mais nítido para os aposentados e pensionistas sobre a questão do reajuste de salário. E você vai ficar sabendo agora sobre como vai funcionar esse novo reajuste de salário. Você vai saber sobre o futuro da sua aposentadoria, da Previdência Social. Então, eu, no seu lugar, assisti esse vídeo até o final. Muitas pessoas já acompanharam sobre essa nova política de valorização do salário mínimo. Muitas pessoas ficarão injustiçadas e provavelmente você já observou que a situação para quem recebe da Previdência Social está cada vez pior e pode ficar simplesmente deplorável se você não prestar atenção em algumas coisas que vêm acontecendo. Por exemplo, algumas pessoas que pagavam, contribuíram para a Previdência Social sobre 3, 4, até 5 salários mínimos e hoje recebem apenas 1, 1,5 ou 2. Você já não estranhou que na sua aposentadoria nos últimos tempos já não sobra mais o mesmo valor, que muitas pessoas estão cada vez mais endividadas, tendo que fazer mais empréstimos consignados? Se você está em alguma dessas situações e o seu salário ainda não está sendo suficiente, eu convido você a prestar atenção em alguns detalhes desse vídeo, uma grande revelação que eu quero fazer para vocês, e você vai entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e principalmente sobre o futuro. Como estar preparado ou preparada para vários fatos que já estão acontecendo e poderão piorar se você não estiver preparado ou preparada. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, a João Financeira TV. Aqui nós estamos sempre juntos de coração, aonde você que está aí do outro lado nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Então já faça como mais de 2.000 pessoas todos os dias que se inscrevem aqui nessa família para ficarem atualizados, atualizadas das últimas informações e lutarmos juntos de coração por mais benefícios e por mais dignidade para quem já fez tanto nesse Brasil, que é você. Eu quero começar aqui essa revelação de hoje, principalmente com matérias que comprovam o que eu estou falando aqui, para você dizer e saber com clareza o que vai acontecer e o que já vem acontecendo nos últimos tempos, principalmente na questão da nova política de valorização do salário mínimo. Muitas pessoas que ficaram felizes com essa nova política de valorização do salário mínimo, com uma narrativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero que você entenda sobre o que é narrativa, você que é aposentado, você que é pensionista, principalmente você que depende da Previdência Social, você tem que entender sobre narrativas, sobre histórias contadas e histórias que são realmente realizadas. Para você perceber e entender um pouquinho o que vem acontecendo com a situação dos beneficiários da Previdência Social e nas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse assim: nós vamos aumentar ainda mais o salário dos aposentados, dos pensionistas, enfim, dos beneficiários da Previdência Social. Porque quando o Lula assumiu a presidência da República, o seu antecessor, o presidente Jair Messias Bolsonaro, já tinha dado uma declaração que lá atrás o salário seria 1.302. Chega o Lula e aumenta em ainda mais R$ 18 o salário. Ele traz para 1.320. Naquela época, R$ 18 a mais. Só que, como ele já sabia que tinha espaço para isso e tinha condições, ele já vinha trazendo uma narrativa, uma história que o salário ia subir ainda mais. E quando ele faz uma expectativa, ele gera uma expectativa nas pessoas de um salário ainda maior, e eu quero entrar sobre uma outra narrativa que o Lula fez, porque essa sim, essa narrativa o Lula concretizou. Ele tornou em uma história real, ele trouxe esperança para aposentados e pensionistas, mesmo que era um salário de apenas R$ 18 a mais. Até aí, tudo bem, concordei, o Lula fez, legal, parabéns, trouxe um pouco mais. Agora, nessa mesma campanha política, nessa mesma época em que Lula assumiu o poder, o Lula disse assim:
nós vamos aumentar ainda mais o salário de 2 benefícios da Previdência Social. E é isso que eu quero trazer agora, eu quero que você preste atenção. Mas para isso também eu quero que você que está aí do outro lado, coloca aqui no comentário qual é o tipo do benefício que você recebe hoje. Você recebe aposentadoria por invalidez, você é aposentado por idade. Eu quero conhecer quem mais está aí nos assistindo e falar um pouquinho sobre isso, sobre esse aumento de 2 benefícios da Previdência Social e sobre a nova política de valorização do salário mínimo, que é ainda mais importante você prestar atenção e entender o que vem daqui para o nosso futuro, o futuro de quem recebe da Previdência Social. Então, presta muita atenção e não saia desse vídeo. O Lula disse que nas aposentadorias por invalidez, que é a primeira que eu quero trazer aqui para vocês, ele disse assim, nas palavras do próprio Lula: a maior injustiça que foi cometida pelo governo Jair Bolsonaro contra os beneficiários e pensionistas do INSS foi a reforma da Previdência em 2019, que aumentou o tempo de contribuição e diminuiu o valor pago aos segurados, inclusive a viúvas, viúvos e órfãos. O que acontece? Ele explicou sobre a questão da pensão por morte. Ele disse que hoje a pensão por morte deixou de ser 100% paga ao benefício pelo trabalhador falecido. O que acontece? Quando uma pessoa se torna viúva ou viúvo, a pessoa que vai receber a pensão por morte recebe apenas 60% do valor do benefício. Isso é uma realidade. O Lula falou que isso aconteceu, isso realmente aconteceu, mas para isso ele falou que ia mudar em primeiro princípio. Então, atenção, você que recebe pensão por morte. Ele disse: essa injustiça que o governo Lula não admite mais, ele vai aumentar e voltar a ser 100% o benefício pago. Então, o que acontece? Isso significa um aumento de até 40% nas aposentadorias por invalidez. E ele disse assim, ó, eu dou um exemplo prático. Você, uma senhora que perdeu o seu parceiro, você vai receber apenas 60% da renda dele. Ou seja, você tem uma perca muito grande, uma perda muito grande. E ele diz assim, eu pergunto, isso é justo? E faz as pessoas refletir sobre esse sentimento. E é óbvio que não é justo. E ele diz assim, nós estamos lidando com seres humanos que têm necessidades, que têm vidas e que dependem disso e que precisam desses valores para sobreviver. E a pessoa fica tocada, a pessoa é verdade, esse é o Salvador, porque o que o Lula faz? Em suas narrativas, ele pega o problema, ele piora o problema para trazer um grande Salvador. E eu quero que você entenda isso. Ele fez essa promessa, ele falou que a reforma também definiu que viúvas e viúvos com filhos menores de 21 anos, não emancipados, recebam um adicional de 10% por dependente. Então, o que acontece? O Lula quer trazer esse benefício de volta nas aposentadorias por invalidez e um aumento de até 40%. Só que ficou na promessa, ficou na narrativa e isso não aconteceu. E principalmente quando se fala também, aqui eu falei das aposentadorias por as pensões, né? As pensões por morte. As pensões por morte. Agora eu entro na parte das aposentadorias por invalidez, da espécie 32. Hoje, quem contribui para a Previdência Social, que sofre um acidente, que depende de uma aposentadoria por invalidez, que não pode mais trabalhar, recebe a metade desse valor. Então, o Lula quer trazer de volta esse benefício das aposentadorias por invalidez para deixar justo. Ele diz assim, é justo uma pessoa que trabalha, que contribui para a Previdência Social, que soa, que sofre, que sua todos os dias trabalhando, e aí chega a hora de receber, recebe só a metade. Isso não é justo. E eu, Luiz Inácio Lula da Silva, vou trazer de volta esse aumento nas aposentadorias por invalidez. Só que ficou também na narrativa, ficou na historinha e não se concretizou. Só que agora chega algo diferente e talvez seja esse o ponto principal dessa live de hoje, que eu quero que você entenda.
a nova política de valorização do salário mínimo. Você já percebeu como tudo isso vem mudando? Eu quero explicar ainda melhor. Essa nova política de valorização do salário mínimo tem algumas coisas bem estranhas aí e você vai entender. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, e quero que você manifeste a sua opinião hoje, como você se sente sendo um beneficiário da Previdência Social? O que você acha do salário mínimo hoje? Qual é a sua opinião sobre o salário mínimo e como você está se sentindo verdadeiramente sendo um aposentado, um pensionista ou talvez um beneficiário do BPC Luas? Como está o seu sentimento hoje? Coloca aí no comentário. Depois disso, entendendo sobre essa nova política de valorização do salário mínimo, que leva em consideração, para quem recebe um salário mínimo, 2 índices de aumento. E para quem recebe acima do mínimo, apenas um índice. Então, observe que tem alguma coisa diferente aí para quem recebe um pouco mais, para quem está conseguindo sair da bolha, para quem está começando a prosperar com um salário um pouco melhor, ter diferença de um índice de aumento de salário mínimo. Como isso tem refletido e como isso vai refletir nos próximos tempos? Isso significa dizer que quem recebe um salário mínimo tem um índice de aumento do Índice Nacional de Preço do Consumidor mais o PIB. Então, são 2 índices. Tanto que quem recebe um salário mínimo recebeu um aumento de 6, alguma coisa nesse ano de 2024. E quem recebe acima do mínimo recebeu 3, alguma coisa, praticamente a metade. E qual a justificativa para isso? Qual a narrativa que existe por trás disso? Qual o segredo que está sendo omitido por trás disso? E eu quero que você reflita e comente a sua opinião. E depois eu vou falar para você o que é que está acontecendo de verdade. Mas qual é a opinião de você? Que quem recebe o mínimo tem um pouco mais de aumento e ainda não digno, que deveria ser muito mais, receber 6% de aumento e quem recebe acima do mínimo ter só 3%. O que você diz sobre isso? Agora, uma coisa fica clara. Se a pessoa está prosperando, está ganhando mais, significa que a pessoa possivelmente não vai precisar de empréstimo consignado, não vai depender tanto do governo, não vai depender tanto de novas leis, de novos benefícios, e aí o governo fica com menos poder. E da mesma forma que o governo está ligado com os bancos, se as pessoas precisarem mais de empréstimo consignado, ou seja, elas receberem menos valores e obtiverem mais dificuldades financeiras, o governo que está ligado diretamente aos bancos, os bancos vão emprestar mais dinheiro, o governo vai ter as pessoas pedindo benefícios e vai aumentar a autoridade dele. Então, essa narrativa ficou clara para você desse sistema sujo, desse sistema podre que aposentados e pensionistas hoje, por enquanto, dependem. Só que eu vou trazer uma oportunidade para você, inclusive você que quer se livrar, que quer aumentar o valor do seu benefício, que quer cancelar muitos dos seus empréstimos consignados. Para você que assistiu esse vídeo até o final, eu vou deixar o link aqui embaixo fixado. Eu criei uma verdadeira comunidade que se chama Caminho da Riqueza, que é um treinamento completo para você que quer sair das suas dívidas, que quer diminuir o valor dos seus empréstimos consignados e aumentar o valor do seu salário através das revisões que muitos não querem que você saiba, nem os bancos, nem o governo e nem muitas pessoas que não querem que você prospere. Então, se você está pronto ou pronta para viver um novo tempo, melhorar a sua condição financeira, com um investimento muito pequeno, você pode sair das suas dívidas e ainda ter mais conhecimento, porque o conhecimento é a distância entre o nível que você está vivendo hoje, a vida que você está vivendo hoje e a vida que você quer viver, o seu futuro. O conhecimento está dividindo você de uma vida melhor e a vida que você está vivendo agora. Clica no primeiro link que está fixado no comentário. O Caminho da Riqueza é o treinamento completo para você. E eu te vejo no seu próximo nível, em uma vida mais feliz e mais próspera. Estamos juntos de coração. Muito obrigado pela sua companhia.